Você já parou para pensar quantos jogos incríveis quase não chegaram até nós? Alguns dos maiores sucessos da indústria quase foram engavetados, abandonados ou esquecidos por problemas de desenvolvimento, decisões corporativas ou simples falta de fé no projeto. Mas contra todas as expectativas, eles foram lançados. E melhor ainda, eles se tornaram verdadeiros clássicos. Hoje, você vai conhecer jogos que quase foram cancelados, mas viraram um sucesso estrondoso. E não estamos falando só de jogos que deram certo, estamos falando de jogos que moldaram o futuro da indústria. Então prepara a pipoca e vem comigo descobrir histórias curiosas, decisões arriscadas e reviravoltas inesperadas por trás desses títulos lendários. Pouca gente sabe, mas Resident Evil 4 quase nunca existiu da forma como conhecemos. O desenvolvimento foi um verdadeiro caos. O jogo passou por 4 versões diferentes antes da versão final. A Capcom simplesmente não sabia que direção seguir. Uma das versões, inclusive, serviu como base para a criação de outro jogo, Devil May Cry. A primeira tentativa era muito parecida com os jogos anteriores da franquia, com câmeras fixas e atmosfera pesada, mas ela foi descartada por falta de inovação. Na segunda versão, o protagonista enfrentava fantasmas num castelo assombrado. Essa ficou conhecida como a versão Hookman. Era até promissora, mas acabou sendo considerada muito sobrenatural. A equipe queria inovar, mas ao mesmo tempo manter a essência do survival horror. A pressão era gigantesca. Era o primeiro Resident exclusivo para o GameCube, fruto de um acordo milionário com a Nintendo. A Capcom sabia que precisava acertar. O resultado? Um jogo que mudou completamente o estilo da franquia, trazendo uma pegada mais voltada à ação, com câmera por cima do ombro e tiroteios intensos. Mesmo com todas as dificuldades, Resident Evil 4 foi lançado em 2005 e foi um divisor de águas para os jogos de ação em terceira pessoa. Hoje, é considerado um dos maiores games de todos os tempos e já ganhou até um remake. Quando a id Software decidiu reviver a franquia Doom, tudo parecia promissor, mas o desenvolvimento foi um desastre. A primeira versão do reboot, apelidada de Doom 4, estava muito diferente do original. Tinha um estilo cinematográfico, com tons sombrios e foco em narrativa. O problema? Era tudo muito genérico. Parecia mais um Call of Duty com monstros do que Doom. A essência frenética, sangrenta e sem enrolação da franquia tinha sumido. E o pior, internamente, a equipe estava dividida. Muitos acreditavam que o projeto devia ser totalmente reiniciado. Foi então que a Bethesda, que já havia adquirido a id Software, deu um ultimato. Ou o jogo recuperava o espírito original, ou seria cancelado. O projeto foi praticamente recomeçado do zero. A nova direção foi clara. Doom tinha que ser Doom, nada de enrolação, nada de cenas emocionantes. Era hora de arrancar cabeças e destruir demônios. O resultado foi um reboot que surpreendeu todo mundo e trouxe Doom de volta ao topo. Um verdadeiro renascimento de uma lenda. Final Fantasy XV quase virou uma lenda, por não sair nunca. Anunciado em 2006 como Final Fantasy Versus 13, o jogo passou por 10 anos de desenvolvimento. O projeto era dirigido por Tetsuya Nomura, o mesmo de Kingdom Hearts. A ideia era fazer um jogo mais sombrio e voltado para a narrativa, mas o escopo ficou grande demais. A Square Enix não conseguia mais bancar o projeto, e a franquia principal sofria com isso. Em 2012, o jogo foi repassado para Hajime Tabata e virou oficialmente Final Fantasy XV. Mas até aí, muita coisa precisou mudar. Personagens foram cortados, histórias reescritas. O sistema de combate foi totalmente reformulado. A história, aliás, teve que ser expandida com filmes, curtas e DLCs. Mas apesar de tudo, o jogo foi lançado em 2016. E mesmo com críticas mistas, Final Fantasy XV vendeu mais de 10 milhões de cópias. Um número impressionante que mostrou que os fãs estavam famintos por uma nova aventura.
Pode parecer loucura hoje, mas Breath of the Wild também enfrentou dificuldades. A equipe queria reinventar Zelda, mas muitos executivos da Nintendo estavam com medo. E se os fãs odiarem? Diziam, o jogo era muito ambicioso e o novo sistema de física estava cheio de bugs. Eles criaram um motor novo do zero, com um sistema de física baseado em interações complexas. Tudo podia ser queimado, empurrado, congelado ou usado de alguma forma, mas isso trouxe muitos problemas. O mundo era instável, o desempenho sofria e o projeto parecia não avançar. O jogo foi adiado várias vezes e quase foi lançado apenas para Wii U, mas com a chegada do Nintendo Switch, a equipe teve tempo extra para ajustes. O resultado foi uma revolução. Breath of the Wild redefiniu o conceito de mundo aberto e influenciou dezenas de jogos nos anos seguintes. O que era uma aposta arriscada virou um dos maiores sucessos da Nintendo. Quando a Band começou a desenvolver Halo, ele era um jogo de estratégia em tempo real. Depois, virou um jogo de terceira pessoa. E só depois de ser comprado pela Microsoft, virou o FPS que conhecemos. Microsoft comprou a Band de última hora, em 2000, para garantir um grande título exclusivo de lançamento para o Xbox. Mas o jogo ainda estava longe de pronto. A engine era instável. Os controles no console estavam ruins, e ninguém sabia se um FPS em console funcionaria. A equipe trabalhou dia e noite, literalmente dormindo no escritório. E mesmo assim, entregaram um jogo polido, com IA inteligente, combate viciante e uma história envolvente. O resultado? Halo foi um sucesso absoluto e praticamente salvou o Xbox original do fracasso. Hoje é uma das franquias mais icônicas da indústria. L.A. Noire foi um projeto ousado demais para sua época. A Team Bondi queria criar um jogo de investigação com captura facial hiperrealista, algo nunca visto. Foram mais de 400 atores escaneados, incluindo grandes nomes de Hollywood. O jogo usava uma tecnologia chamada Motion Scan, que captava expressões faciais em detalhes mínimos. Tudo isso para que o jogador pudesse identificar mentiras e emoções sutis. Mas o estúdio enfrentou sérios problemas de gerenciamento, denúncias de abuso com a equipe e atrasos constantes. A Rockstar, que bancava o projeto, quase desistiu no meio do caminho. No fim, L.A. Noire foi lançado em 2011, vendeu mais de 5 milhões de cópias e foi indicado a prêmios como Melhor Inovação. Mesmo com seu estúdio encerrado, o jogo continua sendo uma referência em narrativa investigativa até hoje. Esses jogos enfrentaram o pior cenário possível: incertezas, cancelamentos, recomeços, crises internas. Mas ainda assim, renasceram das cinzas e nos provaram que, com tempo, dedicação e criatividade, é possível transformar o fracasso em sucesso. Se esses jogos tivessem sido cancelados, talvez o mundo dos games hoje fosse completamente diferente. E você, conhece outros jogos que quase foram cancelados? Comenta aqui embaixo, que quem sabe a gente faz uma parte 2. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade do mundo dos games. Nos vemos no próximo vídeo do Ludoverso Curioso.